Estamos aqui hoje falando da primeira lei de Ohm. Então aí é bom lembrar que na aula passada nós falamos da resistência elétrica e eu te mostrei que a resistência elétrica é uma característica que um condutor tem de oferecer dificuldade à passagem de corrente elétrica. E o nome desse condutor é resistor. E aqui a gente tem o experimento da primeira lei de Ohm, onde a gente vai perceber aqui o seguinte. A gente tem aqui um condutor, um material por onde passa a corrente elétrica, e entre os dois extremos desse condutor eu coloco aqui uma associação de pilhas. Então eu posso colocar uma pilha, duas pilhas, três pilhas ou quatro pilhas. Cada pilha tem 1,5 volts. Então colocando uma pilha só, entre os dois polos da pilha eu vou ter 1,5 volts. Se eu colocar duas pilhas eu vou ter 3 volts, que seria 1,5 vezes 2. 1,5 vezes 2 dá 3 volts. Você associa em série, você vai somando as diferenças de potencial. Se você colocar 3 pilhas, você vai ter 4,5, que seria 1,5, 1,5, 1,5, dá 4,5 volts. E colocando 4 pilhas, você vai ter 6 volts. Então, aqui você vai variando a quantidade de pilhas que você coloca na associação aqui. Então, colocando uma única pilha, eu vou ter uma diferença de potencial U. Colocando duas pilhas, a diferença de potencial dobra, passa a ser 2U. Colocando 3 pilhas, a diferença de potencial é 3U. E colocando 4 pilhas, a diferença de potencial vai ser 4U. E, consequentemente, nós vamos observar que a corrente também vai aumentando na proporção que você aumenta a diferença de potencial. Então, colocando isso tudo num gráfico, então para uma única pilha, eu tenho uma diferença de potencial U e a corrente elétrica é I. Colocando duas pilhas, a diferença de potencial é 2U e a corrente vai ser 2I, a corrente dobra. Triplicando a diferença de potencial, triplica também a corrente passa a ser 3I. E quadruplicando a diferença de potencial, quadruplica também a corrente passa a ser 4I. Então, quando você coloca todos esses valores num gráfico, onde aqui no eixo Y está a diferença de potencial e aqui no eixo X está a corrente elétrica em amperes, quando você marca os pontos, você observa que esses 4 pontos estão alinhados e o gráfico deu uma reta. Dando uma reta, a gente sabe que é uma função do primeiro grau. Então aqui, se você fizer a razão U sobre I, o valor tem que ser uma constante. Por exemplo, então se U é 1,5 volts, U que divide por I. Então imagine que o U aqui é 1,5 volts e vamos supor que a corrente seja de meio ampere, por exemplo, 0,5. Então U sobre I seria 1,5 que divide por 0,5. Colocando aqui 2U, 2U sobre 2I, 2U que divide 2I. O 2U aqui seria 3 volts, seria 2 vezes 1,5, daria 3 aqui. E 2 vezes a corrente, que é meio, 2 vezes meio daria 1, então ficaria 3 sobre 1. Aqui, 3U é 3 vezes 1,5, que vai dar 4,5. E 3I seria 3 vezes 3I seria 3 vezes 0,5, que daria 1,5. E aqui colocando aqui, 4U, 4 vezes 1,5 daria 6 volts. E 4 vezes meio daria 2 aqui, então faria 6 sobre 2. Se você perceber aqui, a razão U sobre I está dando sempre a mesma coisa. Tipo 1,5 que divide por... Vamos fazer a conta aqui na calculadora? Olha só, se você não está acreditando. Mas, na verdade, essa divisão dá uma constante para todos os valores aqui. Se você pensar, por exemplo, aqui, vamos pensar 1,5 dividido por 0,5. 1,5 dividido por 0,5. É 3. Essa divisão aqui está dando quanto? Essa divisão está dando 3. Se você fizer 3 que divide por 1, também vai dar 3. Isso aqui é de cabeça. Agora, 4,5 dividido por 1,5 também dá 3. E 6 que divide por 2 também é 3. Então, essa razão U sobre I
é uma constante. Essa constante a gente chama de resistência. É a resistência elétrica desse condutor aqui. A resistência dele é constante. Quando acontecer da resistência dele ser constante, vai dizer que esse resistor aqui é um resistor ôhmico, porque ele está de acordo com a primeira lei de Ohm. E estando de acordo com a primeira lei de Ohm, você vai ter sempre que o gráfico vai dar uma reta, ok? E a razão U sobre I é uma constante, que é a constante R, ou seja, a diferença de potencial que divide a diferença de potencial U que divide a corrente elétrica I vai ser a resistência R. Se você passar esse I para cá multiplicando R, você vai ter aqui que U é igual a R vezes I, ou seja, a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. Onde a gente tem o seguinte, isso aqui você não pode se esquecer disso aqui, ó. U é a DDP, é a diferença de potencial, abreviando assim, a diferença de potencial, que é medida em volts, que você vai indicar por V. Esse aqui é a unidade de medida da diferença de potencial. Volts por quê? Porque é uma homenagem a um físico italiano, Alessandro Volta, o inventor da pilha elétrica. E a resistência R, é medida em ohms, o símbolo é a letra grega ômega, a corrente elétrica é medida em amperes, que é esse A maiúsculo aqui, tá? A corrente elétrica. Então, se você lembrar das unidades de medida e associar que U é volts, R é ômega, I é ampere, você consegue resolver exercícios bastante simples, como esse aqui, ó, a questão número 1. Que diz assim, ó, calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa um resistor de resistência 20 ohms quando submetido a uma diferença de potencial de 120 volts. Você começa escrevendo aqui, ó, a primeira lei de Ohm, ó, U igual a R vezes I, que é essa aqui, ó, U igual a R vezes I, essa é a primeira lei de Ohm. E feito isso, você substitui, ó. Ele disse que você tem que calcular a intensidade da corrente. Então, a corrente é esse I aqui, ó. Quanto vale o I? Não sei, tem que calcular. Ele fala que a resistência elétrica é de 20 ohms. Então, ômega é resistência, tá aqui em verde aqui, ó. A resistência vale 20 ohms. Quando submetido a uma diferença de potencial, de 120 volts. Então, aqui a diferença de potencial, esse U aqui, ó, tem destaque vermelho, 120 volts. Então, para poder saber o valor desse Izinho aqui, você faz o quê? Pega o 20, passa para cá dividindo, está multiplicando, vai dividindo, vai ficar 120 dividido por 20, que vai dar 6 amperes, tá? A corrente mede em ampere, a corrente sempre mede em amperes aqui, tá? Feito isso, muito fácil. Já a questão 2, olha só, calcule a resistência elétrica de um resistor, sabendo que submetido a uma diferença de potencial de 36 volts, ele é atravessado por uma corrente elétrica de 4 amperes. Então, aqui é a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, ó, 36V, 36 volts, isso aqui é U, tá? Porque U mede em volts. A resistência, o que ele quer calcular, ó, calcule a resistência do resistor. Então, R você não sabe aqui nesse caso, tá? A corrente elétrica, ó, quando ele é atravessado por uma corrente elétrica de 4 amperes. Então, o I aqui vale 4, ó. I é 4 amperes aqui, ó. Aí você pega o 4, vem para cá dividido, vai ficar 36 dividido por 4, vai dar o R, a resistência vai ser de 9 ohms. Então, está calculada aqui a resistência. Resistência a gente sabe que mede em ohms, ó. Resistência R medida em ohms. Então, na verdade, a conta é muito simples. Ou você multiplica, ou você divide. A questão é, divide o que pelo que, multiplica o que pelo que. Aí precisa saber o que é U. U é a diferença de potencial, R é a resistência e I é a corrente. Na aula anterior, a gente fez uma associação lá, a gente mostrou que se a gente imaginar que isso aqui é um encanamento, né? Então, a diferença de potencial seria a diferença de altura que você tem entre duas caixas d'água. Então, duas caixas d'água, uma no alto e uma embaixo, então tem uma diferença de altura. Essa diferença de altura vai fazer com que a água flua de uma caixa para outra. Então, a diferença de potencial estaria relacionada à diferença de altura entre duas caixas d'água. O fio seria o cano, né? E a água que circula pelo cano seria a corrente elétrica, comparando as duas coisas.
Então, duas caixas d'água, uma no alto, uma embaixo, um cano ligando as duas, e aí você tem a água fluindo de uma caixa para outra. O que seria a resistência no caso aqui? A resistência seria um registro que você coloca no cano. Então, quanto mais fechado tiver o registro, mais dificuldade a água encontra para poder passar de uma caixa para outra. Então, você fechando o registro, você aumenta a resistência. A resistência é a passagem da água. No caso aqui nosso, pensando no circuito elétrico, quando você aumenta a resistência elétrica, você diminui a corrente que passa, porque você está restringindo a passagem da corrente. Okay? Então, seria isso. A diferença de potencial está para a diferença de altura entre as caixas. Né? A água que passa pelo cano está para a corrente que passa pelo fio. Né? E a resistência elétrica está para o registro que existe ali, facilitando ou dificultando a passagem de água. No caso, a resistência que dificulta ou facilita a passagem da corrente. Então, seria uma associação assim, que a gente faz comparando com o encanamento. Bom, eu espero que você tenha entendido. Esse conceito aqui é muito tranquilo, mas estamos aí para tirar dúvida. É só entrar em contato que a gente ajuda aqui. É isso aí. Valeu.